Olá, segunda série, tudo bem? Bom dia. Partimos aqui do nosso estudo sobre estado de equilíbrio, né? Equilíbrio químico, estado de equilíbrio em uma reação. E vindo aí, né, complementando os assuntos que nós já falamos nesta semana sobre esse contexto, vamos então falar agora sobre a constante de equilíbrio. Então, eu lhes expliquei na aula ao vivo e nas videoaulas anteriores também que o estado de constante, né, de equilíbrio, significa o momento em que a reação direta e a reação inversa começam a ocorrer com a mesma velocidade. Então, a velocidade para a formação e decomposição dos produtos é a mesma, né? Na reação reversível, né, que nós já vimos que para ocorrer o equilíbrio químico é necessário que a reação seja reversível. E aí nós temos essa situação, o momento em que atinge o equilíbrio, no momento que a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa, certo? Então está aqui, inclusive aparecendo aqui para nós, né, reagentes, produtos, a dupla seta, que indica que a reação é reversível, né? Reação direta com a velocidade igual à da reação inversa, certo? Aí no material de vocês, inclusive, tem um gráfico embaixo, né, que mostra o momento, a partir de qual momento se entra em equilíbrio, então, essas substâncias, tá? Explicando novamente a questão ali do gráfico, no início do processo você tem totalmente, a reação está totalmente voltada à formação de produtos, né? Porque você só tem reagentes no momento inicial, então o principal contexto no início ali é formar produto. Então você tem reagente para se transformar em produto, tá? Então está descrevendo aqui isso para vocês, né? No início do processo, a reação ocorre no sentido do consumo dos reagentes e formação de produtos. Nesse momento, a velocidade da reação direta, V1, é máxima, pois a concentração dos reagentes é alta e a velocidade da reação inversa é nula, pois ainda não foram formados os produtos para começarem a se decompor, né? Aí, à medida que há o processamento da reação e as moléculas começam a ser formadas nos produtos, a reação no sentido inverso, então, começa a ocorrer, diminuindo a velocidade da reação direta e aumentando a velocidade da reação inversa. Como as reações ocorrem simultaneamente, né? A diminuição de V1, que seria da reação direta, e o aumento de V2, que é a reação inversa, fazem com que em determinado momento as velocidades se igualem, ou seja, né, a reação atinge aí o estado de equilíbrio em que a temperatura é mantida rigorosamente constante, ok? Então, este é o momento da constante de equilíbrio. Vamos ver aqui o que chamamos de constante de equilíbrio. Vamos observar o exemplo da síntese da amônia a partir de seus elementos, que ocorre na fase gasosa. Na expressão da constante de equilíbrio, os produtos aparecem no numerador. A concentração de cada um deles é elevada à potência indicada pelo seu coeficiente estequiométrico. Portanto, tendo a concentração da amônia elevada à potência de 2. As concentrações dos reagentes, elevadas às potências adequadas, aparecem no denominador. Assim, possuímos a concentração de nitrogênio elevada à potência de 1 e a concentração de hidrogênio elevada à potência de 3. Agora, a expressão constante de equilíbrio está completa. Para esta reação, a constante de equilíbrio é 3,5 vezes 10 a menos 8 mol elevado a menos 1 litro a temperatura de 25 graus Celsius. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Esta reação Opa.
Vou parar aqui um pouquinho só para falarmos um pouco sobre esta expressão, né? Então, vejam bem, neste momento aqui, ele mostrou a expressão da constante de equilíbrio da reação de formação da amônia, tá? Então, assim como nós já víamos lá nas velocidades da reação, quando você calculava a velocidade média, né? Você já utilizava essa expressão, basicamente, onde você colocava a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, né? Então, neste caso aqui, nós temos a concentração de NH3, amônia, que é o produto, né? Elevado ao seu coeficiente estequiométrico, ou seja, lá tem 2 NH3, então é esse 2 que vai ser aqui o expoente, tá? E embaixo os reagentes, o N2, que é o nitrogênio, como ele não tem coeficiente, não tem nenhum número na frente dele, ele não é elevado a nada. Então, ele é elevado a 1 aqui, como ele falou na descrição do seu vídeo ali, né? Multiplicado, então aqui é vezes, tá? Quando tem mais de um reagente é vezes, assim como se tiver mais de um produto também vai ser vezes, um vezes o outro, tá? Então, N2 elevado a 1 vezes H2 elevado a 3, porque tem 3 H2 ali em cima, certo? Aí, com os valores dessas concentrações, você faz o cálculo da constante de equilíbrio e chega aí ao valor determinado, né? Nesse caso, 3,5 vezes 10 na menos 8 mol por litro, a temperatura de 25 graus Celsius, né? Então, deixa eu fechar aqui. Então, passando aí na sequência. Na sequência, então, nós temos aqui a situação, ó, né? A constante de equilíbrio é expressa em relação entre as concentrações de produtos e de reagentes, né? Deixa eu tentar aumentar isso aqui. Quando atinge o equilíbrio, né? Quando se atinge o equilíbrio é que se expressa a constante, tá? Antes disso não tem como calculá-la. Por isso, o valor da extensão, né? O valor informa a extensão com que ocorre a reação química a uma dada temperatura. Nesse caso aqui está mostrando para nós, inclusive, né? Sobre a questão da expressão, né, da reação química aqui, onde no início você tem a reação, o reagente, né, e o produto, o reagente com uma constante menor em relação ao produto, né, porque no início você está tendo somente a reação para formar os produtos, tá? Então, aqui estamos demonstrando, né, essa situação. Quanto menor o valor da constante, maior é o rendimento da reação de formação dos reagentes, ou seja, favorece o sentido da reação inversa, né? Então, quanto menor for o valor da constante, maior é a reação no sentido da reação inversa. Se você tiver um valor maior da constante, significa que a velocidade de formação do produto foi maior. Portanto, houve favorecimento na formação do teu produto, tá? Então, aqui está mostrando a questão que nós vimos ali, né? Como a quantidade, ó, X reagentes e Y produtos, né? O coeficiente estequiométrico, onde você vai determinar, vai utilizar ali na lei, na fórmula, né? Para depois utilizar aqui, se for necessário, ó, para a reação direta, velocidade 1 é igual a K1 vezes reagentes. Para a reação inversa, V2 é igual a K2 vezes produto, elevado sempre aos seus coeficientes estequiométricos, né? E aí, no equilíbrio químico, a expressão fica como aquela que eles mostrei ali. Aqui na sequência, então, já na página 9, né? O cálculo da constante de equilíbrio, então, pela expressão matemática que vocês viram ali, já descrevendo no vídeo, né? A qual utiliza, então, as concentrações dos produtos, né? Sobre as concentrações dos reagentes, né? Ou do reagente, no caso, tá? Deixa eu lhes mostrar aqui
um outro arquivo. Só um momento. Aqui, então, nós teríamos a resolução, né? Uma resolução ali parecida com essa que vocês estão aí que vocês têm aí no livro de vocês, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Parecida com essa que vocês têm aí no livro de vocês. Teríamos, então, essa expressão aqui, que mostra, né? Que define aí o equilíbrio da formação, da decomposição aí do trióxido de enxofre. Então, você tem o SO3 se decompondo em SO2 mais O2, né? Primeira coisa é fazer o balanceamento da equação. Então, podem notar que está em amarelinho ali os números, os dois coeficientes, né? Os números 2 que estão aparecendo ali, tá? Como ele deu os valores ali na descrição do problema, né? Onde você teria ali o enxofre, o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre já com alguns valores ali, né, que já foram indicados ali na resolução, tá? Aí você coloca então esses valores expressos aqui na constante de equilíbrio e faz a resolução, tá? Aí o primeiro, né, no primeiro momento ali, nós tivemos ali 3 elevado ao quadrado vezes 2 dividido por 2 elevado ao quadrado, porque foi aquela situação que ele descreveu ali, onde encontram-se em equilíbrio 3 mols de SO2, então esse SO2 que é aqui reagente, né, ó, 3 ao quadrado. 2 mols de O2, então 2 mols de O2 estão ali, e mais 2 mols de SO3, que é o produto, né, no caso, que vai ser formado. E aí, o reagente que vai ser decomposto, perdão. E aí, pede, então, para determinar o valor da constante. Então, reparem que na descrição do problema, ele não nos falou quais eram os coeficientes estequiométricos. Ele só falou que você tinha 3 mols de SO2, que é a concentração, né, 2 de O2 e 2 de SO3. Essas são as concentrações que nós vamos utilizar na fórmula. Mas para fazer este cálculo, nós precisamos também dos valores dos coeficientes. Por isso que antes de tudo foi feito aqui o balanceamento, tá? Ó, o 2 e o 2 acrescidos aqui para eles poderem ir aqui expressos na nossa fórmula, tá? E aí você chegou ao valor ali de 4,5. A constante de equilíbrio é 4,5, tá? Nesse caso, não é necessário colocar aqui, não é necessário expressar aqui a unidade de medida, tá? Na sequência, inclusive, tem ali mais uma resolução, né? Com os valores ali já de cálculo para constante, ainda na página 10, só que neste caso, já está ali com os dados todos resolvidos. Eu gostaria de deixar um outro, tá? Quero que vocês registrem no caderno e façam a resolução, né? Então, isso aqui fica como uma tarefinha para vocês para a semana que vem, tá? Vou deixar aberto aí até terça-feira, onde vocês vão registrar. Podem perceber que vocês têm aqui as mesmas substâncias, H2, I2 e HI, né? Na formação de HI, então, você tem os dois reagentes, H2 e I2, formando o HI, que é o produto, né? E aí, ele deu aqui para nós os valores de pressão. Então, neste caso, nós vamos fazer o cálculo da constante em termos de pressão. A única coisa que muda é que, em vez de você usar, por exemplo, na anterior que nós usamos ali, o Kc, que é constante em termos de concentração, neste caso aqui, nós vamos usar Kp, que é em termos de pressão parcial, tá? Então, vocês vão, com esses valores que eu forneci aqui, vocês vão fazer a resolução no caderno e enviar aí pelo positivo até a próxima terça-feira, como uma tarefinha, tá? Olhem, é só olhar na resolução ali da página 10, onde vocês já têm um exemplo bem parecido, tá?
só com valores diferentes. Ele está usando, inclusive, as mesmas substâncias, mas com valores diferentes. Esse aqui eu coloquei para que vocês pudessem praticar e resolver aí no caderno, ok? Então, fica de tarefa para a semana que vem, vou deixar aí na descrição do vídeo e já estarei abrindo lá no Positivo para vocês postarem também, beleza? Então, por hoje é isso, né? Até a próxima semana, bom final de semana e até mais.